Oi pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal. Sou o Prof. Nabor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função exponencial, ok? Certo? Um conteúdo muito tranquilo, muito fácil de trabalhar. Ele envolve diversos conteúdos que vão poder agregar um valor incrível. De repente tu vai fazer aí alguma prova do Enem, vestibular, sempre vai cair um pouquinho. E o gráfico da função exponencial, ele me traz algumas coisas de importante. Antes de falar de função exponencial, do gráfico da função, porque esse é o nosso título, gráfico da função exponencial, vamos só relembrar um pouquinho o que tem a ver com essa parte exponencial. Vamos pegar um exemplo assim, expoente, potência, tudo relacionado. Potência, expoente, crescimento, e agora a gente ouve falar muito no Covid, né, que está afetando nossas vidas. E acredito que não vai ser algo tão simples a gente resolver, porque o crescimento do Covid é uma coisa muito absurda, ela chega de forma muito violenta na sua forma de crescimento. Então o senhor vai trazer várias coisinhas sobre isso, tá? Perfeito? Vamos começar a relembrar um pouquinho assim, ó. Vamos pegar um exemplo. Como é que eu resolvo uma potência? Por exemplo, olha aqui, ó, se tu tiver 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, o que é isso? Ó, se tu pegar 2 na 0, por exemplo, todo número elevado na 0 é 1. 2 na 1, 2. Então, ou seja, olha bem, eu estou falando de função exponencial, mas, por exemplo, alguém poderia falar que numa progressão geométrica, ela também poderia crescer de 2 em 2. Eu tenho lá o meu 1, né, que seria o 2 na 0. Eu tenho o 2 na 1, que é 2, o 2 na 2, que é 4, o 2 na 3, que é 8, o 2 na 4, que é 16, e assim por diante. Ou seja, a função exponencial ela já me abre um outro leque. Ela poderia ser relacionada a uma progressão geométrica. Perfeito? Então, ou seja, olha o que está acontecendo aqui. Nesses crescimentos, 1, 2, 4, 8... 2 na 4, 16, 2 na 5, 32, 2 na 6, 64, eu vou botar um pouquinho mais, ó, 2 na 7ª, e assim por diante, ó, 16, 32, 64, 128, e o que eu tenho aqui? Eu tenho uma base 2, né? A gente está partindo de um princípio em que o meu crescimento ele vai sempre dobrando, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Mas olha bem, antes de entrar direto no gráfico da função exponencial, será que não tem algo no mercado que tu tá toda hora visualizando, toda hora mexendo e que aparece esses números, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Será que não tem algo místico na tua vida que aparece esses números? Tu vai me dizer que tu nunca viu, por exemplo, 64, 128, 256, 512... 1024, já viu esses números antes? Claro, eu vou te dar um exemplo. As baterias dos celulares, elas estão em cima de uma base 2, porque provavelmente a programação toda, como ela é binária, né? Tu não vai pegar, por exemplo, um celular com 3 GB, tu pega um celular com 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, até chegar a 1 tera, 2 teras. Então, ou seja, a minha parte da minha função exponencial, eu também posso associar a memória do celular. Olha que super interessante isso aqui, ó. Tu pode ver, hoje em dia provavelmente a gurizada deve ter lá o seu celular, aqui pelo 128, 64, né? E assim vai. E essa evolução ela é muito rápida, né? Então, ou seja, a função exponencial, ou se tu for associar uma progressão geométrica, esse crescimento, tu vai poder fazer essa relação aqui. O sonho das grandes empresas é terem um crescimento exponencial. Por um lado tem um ponto muito positivo, elas enriquecem muito rápido, né? Muito rapidamente. E depois essa curva de crescimento, como é que eu vou te dizer? Não é que ela diminua, mas ela tende a não continuar por muito tempo. Vou te dar um exemplo sobre isso tu vai de repente até lembrar. Tu te lembra de um jogo que não faz muito tempo, mas eu acredito que uns 2 anos, até hoje ainda tem, um joguinho que era o Pokémon GO. Lembra do Pokémon GO? O Pokémon GO ele teve crescimentos absurdos, ou seja, quando ele foi lançado,
ele conseguiu recuperar a empresa que estava quase falida só com esses crescimentos. Ele chegou à marca de bilhões de downloads do aplicativo, do jogo, né? Porque ele tinha um foco na pessoa. A pessoa era, como é que eu vou dizer, ela era refém do que ela fazia, então a pessoa tinha que estar catando Pokémon aqui. Então aquele crescimento do jogo, ele teve um crescimento quase exponencial. E hoje tu pode pensar, ó senhor, mas a gente quase nem ouve falar nisso. Claro. Por quê? Porque ele teve um crescimento muito rápido, logo ele tende, como é que eu vou dizer, a cair na graça. Ou na desgraça, porque ninguém mais vai querer baixar aquele aplicativo depois, né? Mas ele cresce muito rapidamente. Então, ou seja, aqui eu já estou te trazendo algumas coisas em que tu consegue associar, tá? A estes crescimentos exponenciais. Certo? Vamos começar aqui, vamos pegar uma função então, por exemplo, olha bem, f de x, vamos pegar, já que eu estou falando de base 2, vamos pegar aqui, ó, f de x igual a 2 na x, certo? Vamos pegar um crescimento só para te enxergar um pouquinho essa curva, olha aqui. Vamos supor que o meu x seja zero, ou seja, 2 na 0, o meu x é 0, então tu vai ter um par ordenado, olha aqui, que o meu x vai ser 0, vamos botar aqui, 0, e a minha resposta vai ser 1. Então, se o x é 0, meu eixo x, meu eixo y, eu vou ter aqui o meu primeiro ponto, 1. Se o meu x for 1, então aqui 1, ó, eu vou ter 2. Olha aqui. 1, 2. Vamos supor que o meu x seja 2, então eu vou ter 4. E vamos supor que o meu x seja 3. Olha aqui. Eu vou ter lá em cima, no 9, lá em cima, tá? Então, ou seja, mas e pro lado de cá? Pro lado de cá também eu tenho. Vamos supor que o meu x fosse menos 1. Então eu vou ter aqui 2 na menos 1. Ele vai ser 1 meio. O que é o expoente da menos 1? Qual a função do expoente negativo? É inverter a minha base. Então 2 na menos 1 eu vou ter que inverter, vai ficar 1 meio. Ou seja, embaixo do 2 eu tenho 1, então vai virar 1 meio. Senhor, mas se eu tiver 2 na menos 2, então vamos inverter por causa do expoente negativo. 1 meio ao quadrado, 1 quarto. Olha aqui, 2 na menos 3, eu vou ter 1 oitavo. Por quê? Porque inverte o 2, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, ou seja, vamos pegar para este lado aqui também, ó, da minha função exponencial. Menos 1, menos 2 e o menos 3, ó. E o senhor vai ter aqui, se o meu x for menos 1, olha o que eu vou ter aqui. 1 meio. Se o meu x for menos 2, eu vou ter o 1 quarto. 1 meio, 1 quarto... E aqui 1 oitavo, ó. Perfeito? Certo? Ó, 1 meio, 1 oitavo. Então o meu gráfico da minha exponencial, ele seria mais ou menos assim, ó. Ele não toca o eixo x. Olha aqui. E assim por diante. Olha o crescimento, essa curva de crescimento é algo absurdo. Ela cresce de uma forma tão violenta. E isso daí é uma das preocupações que as autoridades elas têm, né? Porque só para te ter ideia em dados reais, uma pessoa infectada pelo coronavírus, ela pode chegar a contaminar até 6 pessoas. Vamos fazer um cálculo pequeno, bobinho, tá? Olha bem, ela infectando 6 não significa que as 6 pessoas elas vão morrer. Calma, não é isso. Elas vão estar infectadas, mas a grande probabilidade delas não se cuidarem, de não ficarem em quarentena com o vírus, se ela estiver livre, solta na rua, transmitindo diretamente, é um grande problema, é um problema violento. Por quê? Porque a quantidade de leitos ela não cresce de forma exponencial. Pelo contrário, ela cresce de uma forma, olha, daria para dizer que até numa progressão aritmética muito... Como é que eu vou dizer assim, muito esperançoso ainda que isso acontecesse, tá? Mas não chega a isso, mas eu estou falando de função para te poder comparar as duas, uma muito mais lenta, uma outra muito mais rápida. Então uma pessoa
pessoa com o Covid, ela consegue atingir até 6 pessoas. Vamos supor lá um labor com o vírus contaminado indo no mercado público. Ok? Eu indo no mercado público, essa uma única pessoa, ela pode atingir até 6. Até 6. Ok? Mas vamos supor que ela não atinja 6, ela atinja 3. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, faltou uma. 6. Vamos supor que ela atinja 3. Ok? E se cada uma dessas pessoas, em vez de atingir 6, ela atinja 3. Olha aqui. 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729. Vocês estão entendendo a velocidade dessa contaminação? É uma coisa surreal, é absurda, tá? Então esse gráfico aqui tu consegue enxergar nessa função exponencial 2 na x mais 1, tá? Ok? O senhor conseguiu te trazer algumas coisinhas para te enxergar o que significa o gráfico dessa função, certo? Te ajudei um pouco, senhor, mas como é que eu faço o gráfico? Tu faz o gráfico assim, ó. Tu vai, na hora de armar o exercício, sempre tu vai ter essa base. E aí depois a gente fala um pouquinho dos deslocamentos do gráfico. Por exemplo, olha bem, vamos supor que eu fale do gráfico f de x, olha aqui, 2 na x mais 1. O que esse mais 1 significa? Então tu vai atribuir alguns valores. Vamos pensar assim, se o meu x é 0, 2 na 0 é 1. Mais 1 dá 2. Tu concorda com o senhor? Ou seja, esse gráfico que eu teria, se fosse esse daqui, ele seria um gráfico mais ou menos assim, ó. Olha aqui. Em vez de cruzar aqui no 1, ele cruzaria aqui, ó. Ele seria um gráfico que vinha subindo uma unidade. Então essa função do mais 1, após aquela função ali do 2 na x, mais 1, esse mais 1 ele me dá um deslocamento gráfico. Certo, gurizada? Consegui te ajudar? Consegui clarear um pouquinho? Sim? Gostou? Olha bem, o que eu vou te pedir? Não te esquece de se inscrever no canal do Prof. Nabor, tá? Aciona lá os teus sininhos de notificações. Um beijão pra ti, um beijo no teu coração e até a nossa próxima aula, certo?